Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido jovem. Estamos no penúltimo tema deste projeto, Primeiro Deus. Como tem sido esta caminhada? O meu desejo é que estes 10 dias tenham sido de aprendizado, que tenha despertado você para uma comunhão mais íntima com o Senhor e também tenha beneficiado as áreas da tua vida, familiar, financeiro, espiritual, coletivo, que Deus possa nos abençoar. Estamos no 9º dia, o 9º tema, saúde missionária. Por que é importante nós darmos ênfase na questão da saúde? Por que é importante nós, como cristãos, sermos pessoas saudáveis, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente? Porque tudo isso vai corroborar na missão. Porque Jesus nos chamou para impactar esta sociedade. Se lembra da analogia do Sermão do Monte? Jesus ele compara a sua igreja, os seus discípulos, ao sal e à luz. Nós devemos entrar nesta sociedade, nas camadas dessa sociedade, para apresentar Cristo e o crucificado e ressurreto, que um dia voltará. Você crê nisso? Amém? Que Deus possa nos dar essa esperança e que venhamos a compartilhar esta mensagem com poder, com intrepidez, claro, usados pelo Espírito Santo. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Salmos 96, versículo 3, que nos diz: anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O Senhor nos chamou para falar, para pregar. Ou seja, o cristão ele não deve ficar calado. Diante das maravilhas de Deus, nós devemos proclamá-la. Sempre me vem à mente o exemplo do apóstolo Pedro. Quando Pedro e João estavam diante daqueles homens que haviam crucificado Jesus, diante do Sinédrio, Pedro foi ameaçado de, se ele continuasse pregando o Cristo crucificado e ressurreto e prestes a vir, eles pagariam com a própria vida. Então Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele conclui: nós não iremos deixar de proclamar aquilo que nós vimos e ouvimos. Por quê, meus queridos? Porque todo aquele que tem contato com Jesus, todo aquele que foi salvo, lavado, resgatado pelo sangue do Cordeiro, o seu maior desejo é proclamar as verdades do céu. E é importante nós estarmos envolvidos na missão. A lição traz a história do Martinho Lutero. Vocês sabem que Martinho Lutero ele é conhecido como aquele que trouxe a reforma protestante. Martinho Lutero ele tinha um amigo, e este amigo compartilhava das mesmas crenças de Lutero, acerca da justificação pela fé, da importância das escrituras como norma, regra de fé, doutrina e prática para o cristão. Só que este amigo ficou meio recluso. Ele diz o seguinte: olha, eu não vou me envolver na missão. Eu vou ficar no meu mosteiro, eu vou orar e você dá prosseguimento à obra. Mas eu vou estar intercedendo por você. Conta a história que este homem, que era muito amigo de Lutero, um dia ele sonhou. Ele teve um sonho. E neste sonho ele viu um campo sem fim que parecia tocar o horizonte. A seara estava pronta para a ceifa. Só que ele viu que havia um homem
que estava tentando colher sozinho toda a provisão do campo, e era uma tarefa impossível. Então ele entendeu que não bastava apenas ele interceder pela obra, ele precisava estar envolvido na obra de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que não sente o desejo de anunciar as boas novas do Evangelho, mas muitas vezes utiliza de artifícios para tentar justificar este comportamento. Como? Não, nós temos missionários, então eu vou ficar aqui na minha, eu vou orar, eu vou interceder, e já tem pessoas o suficiente para pregar o Evangelho. Talvez eu esteja falando para alguém que tem ajudado a obra de Deus nos dízimos, nas ofertas, mas nunca deram um estudo bíblico, nunca deu um estudo bíblico, nunca testemunhou do amor de Deus, quer por palavras ou atos. Oração é importante? Sim. Dizimar e ofertar para a obra missionária é importante? Sim. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, estarmos envolvidos na missão. Escute uma coisa, você que se diz cristão lavado pelo sangue do Cordeiro. Escute uma coisa. Todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como missionário. É o seu dever pregar a mensagem da cruz. Essa mensagem que tem sido loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas você pode perguntar, Gabriel, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu não sei dar um estudo bíblico, a minha língua é pesarosa, eu tenho dificuldade em falar do amor de Deus. Meus queridos, se você se colocar nas mãos de Deus, lembre-se, você nunca estará sozinho. A Bíblia nos diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse, é necessário que eu vá para que o outro venha, o outro Consolador. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, como Jesus está presente conosco por meio do seu Espírito. E seu Espírito nos capacita a pregar este Evangelho. Então, meus irmãos em Cristo, de todas as denominações, vocês que professam crer no nome de Cristo, busque a presença do Espírito Santo. Lembre-se, você não está só. Procure ter comunhão com Ele. Não importa o seu nível de escolaridade, o seu conhecimento, se você se colocar nas mãos dele, ele pode tornar um instrumento para a propagação da obra dele. Pregue o Evangelho da cruz, porque só assim nós poderemos ter uma igreja viva e vibrante. Mas você pode me perguntar, Gabriel, eu sei que é o dever de todo cristão se envolver na obra missionária, mas por onde eu devo começar? Primeiro, comece pelos da sua casa, pelos de dentro da sua casa. Ensine os teus filhos, evangelize os teus filhos, evangelize a tua esposa. Talvez eu esteja falando para irmãs cujos filhos e os maridos não são cristãos. Minhas irmãs em Cristo Jesus, você é a luz pelo qual Cristo quer tirar o seu marido, os seus filhos das trevas. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho primeiro pelos de dentro da sua casa. Segundo, pelos vizinhos, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos do trabalho, pelos seus amigos da escola. Falando agora aqui para jovens, seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, seus amigos, todas as pessoas que você tiver contato,
Fale do amor de Cristo. Fale daquilo que Ele fez na tua vida. Mas você pode dizer, mas Gabriel, faltam-me palavras. Você pode resumir a sua pregação dizendo o seguinte: antes eu era cego, mas agora eu vejo. E você que me ouve, você pode enxergar esta luz. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não aceitou o Evangelho. A graça está estendida a você. Entregue-se ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Precisamos estar envolvidos na missão. Precisamos estar envolvidos na missão. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos clamar a Deus. Precisamos clamar a Deus. E esse é um dos motivos de oração. Precisamos clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo e pela compreensão de que o chamado é individual e também pela capacitação para cumprir a missão. Que Deus nos dê graça para cumprirmos o ID de Cristo. Se esta mensagem falou com você, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e continue intercedendo pela sua casa e por todos aqueles que necessitam ouvir o Evangelho de Cristo. Lembre-se, cuide do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, porque você foi chamado para ser um missionário.